Eu arrisco dizer que hoje 80% do nosso tempo a gente gasta corrigindo o comportamento das pessoas e não a técnica. Quando o comportamento não se corrige. Se eu trago a pessoa com a estrutura errada, com a base errada, com os valores errados, fica mais difícil de trabalhar aquela pessoa. A parte técnica se capacita, cara. Ele pega 1 mês, 2 meses de empresa, ele pega. Mas a parte comportamental e de valores não. Então, é um trabalho duro nas coisas erradas. E por que eu falo que tem gente abundantemente boa, certa, né, no mercado? Porque, cara, tem muitas pessoas que compartilham dos mesmos valores que a gente, né? O problema é que as empresas não sabem o que é cultura e a importância disso. Está contratando pela técnica, está demitindo pelo comportamento. Pô, por que eu não contrato, então, pelo comportamento, pela aderência aos valores? Mas aí o processo de ir atrás dessa galera é um pouco diferente. Com certeza, com certeza. E na prática mesmo, você está falando de valores. Na prática, vamos dizer assim, não sei qual é o seu modus operandi, assim, mas normalmente a empresa vai ter 3 ou 4 valores, talvez, dos pilares de valores ali. Eu gosto de trabalhar 5 mais valores. ou menos, mas 3 está ótimo, 4 está ótimo. Menos que 5 também está ótimo. E como você mede ou encaixa uma pessoa em 4 ou 5 valores? E aí a pessoa é muito boa, é uma pessoa que você gosta dentro da empresa, mas ela não tem alinhamento com o valor. Essa parte prática, ela não é tão simples, né? Assim, Porque assim, ó, 9 a cada 10 profissionais que são contratados pela competência técnica, que são contratados, na verdade, 9 são demitidos pela competência comportamental. Então, eu contrato pelo currículo, demito pelo comportamento. Concorda? Concordo. Tá. Por que eu não contrato, então, pelo comportamento? Se 9 a cada 10 são demitidos pelo comportamento. Porque eu não tenho clareza de qual é a minha cultura. Pô, Guilherme, mas como é que a gente contrataria nisso com base em cultura e valores? É uma contratação, é um novo modelo de negócio completamente diferente do que 99% das empresas e dos RHs fazem hoje no Brasil e até no mundo, eu arriscaria dizer. Que é uma contratação olhando também valores. Tem 3 variáveis no momento que você vai contratar uma pessoa. Primeiro é a competência técnica, que é o currículo. Segundo, que muita gente está indo atrás hoje, né, com a competência comportamental, que é aquelas análises DISC, perfil DISC. Uma pessoa que é mais área comercial, precisa de uma pessoa mais dominante, mais influente, né? Teu D e teu D aí, e o I ali do ISC. Gosto muito desse assunto, tá? Mas, cara, existe um terceiro nível. 100% dos empresários das empresas dos RHs hoje olham competência técnica e currículo. Poucas olham competências comportamentais. E raras olham aderência aos valores, que é o nível mais profundo que existe de você conseguir atrair as pessoas certas que estejam aderentes com os teus valores. Então, Guilherme, como é que você faz isso? Respondendo a tua pergunta, né? É um modelo de entrevista completamente não convencional. Tudo 100% baseado no fit cultural. Legal. Então, por exemplo, lá na empresa, a gente tem 2 valores, eu gosto de falar esse exemplo, que eu acho que é legal, porque contextualiza bem e fecha bem esse tema. A gente contar histórias e falar exemplos, eu acho que é importante, né? A gente tem um valor de gratidão lá na empresa. E aí eu vou entrevistar uma pessoa e aí eu falo assim: Felipe, Léo, eu vou te dar 1 minuto aí, cara, para tu falar o máximo de coisas possíveis a que ou a quem você é grato. Não precisa me dizer o porquê. É uma pergunta completamente alinhada com o meu valor. Por isso que meu processo de entrevista ele é único, tá? Ninguém vai fazer igual. E aí Léo vai lá e me fala assim: pô, Guilherme, eu sou grato à minha mãe, ao meu pai, ao meu trabalho, a Deus e só. Agora olho no relógio, passou 55 segundos. Só passou 5 segundos, faltam 55 ainda. E aí o cara trava, brother. Sacou? E aí? Enquanto tem outros que eu falo, ele fala: pô, sou grato por acordar, pelo dom da vida, por ter uma cama, por ter um lençol legal, por levantar e saber que eu consigo andar, que eu tenho um trabalho, que eu tenho um chuveiro quente, que eu tenho uma toalha, que eu vou abrir a geladeira e vai ter comida. Sou também grato à minha mãe, ao meu pai, à minha família. Dá para entender o nível que um tem, que dá valor à gratidão, e o outro nível É dos que o outro detalhes tem. que tá dando, né? Os detalhes que tá dando. Dá para entender? Enquanto quem tá mais aderente e quem não tá, sacou? Aí eu tenho outro valor na empresa, que é o seguinte, que é o valor de mentalidade de crescimento. A gente usa um mantra que é... O que eu aprendi de novo hoje? A gente é uma empresa de educação, pô. E aí eu pergunto pro cara: o que é que tu gosta de fazer quando tu não tá trabalhando? Se o cara não falar que gosta de estudar, de ler, de alguma coisa, sinal amarelo. E aí depois eu pergunto, se ele não falar isso, eu vou fazer uma outra pergunta para ele.
eu chego assim e falo, cara, quais foram os maiores investimentos que você fez em você nos últimos 6 meses? Você acredita que tem gente que chega pra mim e fala assim, cara, não fiz investimento em mim não porque eu tô desempregado. Eu olho assim e falo, mas cara, será que só tem investimento se você tiver dinheiro? Será que não tem um podcast hoje pra você assistir, um Google, um YouTube? Será que não tem nada, cara, que você consiga... Então, dá pra entender? Aí enquanto o outro fala, cara... Criou uma puta barreira já, né? Aí enquanto o outro fala, pô, eu gosto de estudar, eu me desenvolvi, eu faço curso de X, Y, Z. Olha o nível que um tem aderência ao valor ao outro nível. 3 perguntas que eu faço num processo de entrevista. Já consegui matar 2 dos meus valores. Aí eu vou olhar, achar boas perguntas que eu consiga identificar a aderência ou não aos meus valores em relação às outras, entendeu? E aí depois você faz a tua conclusão. Se não